a casa, não por conta dessas paredes e telhado que nos cercam, Senhor, mas por conta da Tua presença bendita e da nossa união espiritual contigo no corpo de Cristo. Estamos assim reunidos, Senhor, pela fé. Acreditando firmemente em cada uma das Tuas benditas promessas que nos alcançam. Ajuda-nos a ouvir o que precisamos ouvir, para que a nossa vida, Senhor, seja santificada, como nos foi ensinado de que deveria ser, pois se fomos separados, se somos santos, a evidência é que somos santificados também, cada vez mais. Ó Senhor, livra-nos de todo tipo de engano, especialmente como temos visto nas últimas semanas do auto-engano, Senhor. Possamos amar a verdade, Senhor, e odiar todo tipo de mentira, Senhor. Rogamos por esse bairro, por essa comunidade do Alto das Cobras, Senhor. Que o Senhor possa fazer a Tua obra, Senhor, salvífica nesse local, atraindo para Ti os Teus, regenerando, Senhor, salvando, santificando, edificando o corpo, ajudando as Tuas ovelhas, Senhor, no Teu aprisco. Ajuda-nos a não nos cansar de fazer o bem, Senhor, como temos aprendido. Perseverarmos na certeza de que ao seu tempo colheremos. Ajuda-nos a nos amar, Senhor, não de maneira hipócrita e superficial, como muitas vezes somos tentados, mas amar de maneira verdadeira e espiritual uns aos outros, como somos amados pelo Senhor. Que na noite de hoje, Senhor, fique claro de que o Senhor está no nosso meio e que é o Senhor e pela Tua Santa Palavra que nos guiar. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos tentar concluir Gálatas hoje? Já há alguns dias a gente tem tentado, quem sabe seja hoje, né? Como aprendemos aqui no domingo, o Senhor sabe todas as coisas. Ontem nós iniciamos nessa proposta de tentar concluir a carta aos Gálatas. E vamos retomar onde paramos ontem, no início, por assim dizer, a última etapa dessa carta que o apóstolo Paulo escreve aos cristãos da Galácia, que estavam sendo atacados por um tipo de heresia específica, né? Muito comum nos nossos dias, os judaizantes ou os religiosos, aqueles que tentam impor em nós uma forma engessada, por assim dizer, de adorar a Deus, e nos coloca contra a própria palavra do Senhor, e nós não podemos aceitar. Aprendemos ontem que não existe um erro pequeno nem um erro grande. O que existe é o certo e o errado. Não existe um mal menor. O que existe é o bem e o mal. É preciso que nós tenhamos uma consciência em relação a isso, porque o mundo tem nos direcionado a esse tipo de pensamento, né? A fazermos escolhas entre um mal e outro. Não, entre um mal e outro nós não ficamos com nenhum. Então aqui no capítulo 6 da carta aos Gálatas, continuando a exposição já no 15º encontro das evidências do auto-engano, nós lemos o seguinte, versículo 12, que foi onde nós paramos ontem. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E eu queria falar um pouco com vocês, nessa noite, o que seria isso.
esse assunto é um assunto extremamente recorrente nas cartas do apóstolo Paulo. E nos dias atuais, nós, por uma visão até superficial, podemos perceber como as igrejas evangélicas têm um relacionamento extremamente equivocado com a cruz de Cristo. Dificilmente você vai ver igrejas evangélicas que têm uma cruz, né, como a nossa. Um tempo atrás, inclusive, uma das pessoas que estava assistindo pela internet disse: mas vocês são evangélicos, tem uma cruz aí atrás? Justamente porque o movimento evangélico, principalmente 50 anos para cá, né, onde houve um crescimento vertiginoso da chamada teologia da prosperidade, do triunfalismo, ele tem se tornado cada vez mais inimigo da cruz de Cristo. Envergonha-se disso e costuma apregoar coisas como: se eu sou evangélico, se Deus é na minha vida, então eu tenho que ser vitorioso em tudo que eu faço, eu tenho que ter sempre o melhor de tudo que eu participar, porque Cristo está na minha vida. E eu queria conversar com vocês um pouco a respeito disso nessa noite. Nós vamos nós vamos adiantar duas cartas, né? Uma carta e na outra carta Efésios, e logo depois de Efésios, Filipenses, que é onde eu queria abrir com vocês para a gente falar um pouco desses inimigos da cruz de Cristo que também estavam presentes na região, né, onde estava a igreja de Filipos, a região de Filipos. Onde a igreja de Filipos estava já é outra região, é a chamada região da Macedônia. Então aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 3, né, da carta aos irmãos da igreja de Filipos, ele escreve o seguinte, capítulo 3, versículo 17, Filipenses 3,17: irmãos, sede imitadores meus. E olha que coisa, mais uma vez, nunca é demais a gente falar sobre isso, né? Nossa geração, e já há algum tempo, né? Nós somos extremamente carentes de bons exemplos no meio evangélico. Nós temos famosos no meio evangélico, né? Pastores famosos, líderes evangélicos famosos, e eles não sabem se são pastores ou se são apresentadores de programas, muitas vezes, né? Mas pessoas que de fato nós deveríamos imitar, porque imitam a Cristo, elas vão se tornar e têm se tornado cada vez mais raras. Eu particularmente não conheço nenhum no Brasil hoje, né, que a gente possa fazer esse tipo de indicação. E até no mundo, né? No mundo, se eu ser sincero com vocês, ainda não fiz uma pesquisa mais pormenorizada. Mas aqui no Brasil eu posso dizer com tranquilidade que não tem nenhum, né? Nenhum na nossa geração que possamos dizer isso aqui. Irmãos, sejam meus imitadores. E até porque hoje em dia, né, usando uma compreensão equivocada do Evangelho, as pessoas costumam dizer: não, como assim me imitar? Quem sou eu? E nós já aprendemos na Bíblia que a falsa humildade é pior até do que o orgulho aberto. Porque a falsa humildade, ela leva a mim e a você ao engano, enquanto que o orgulho é mais fácil de ser identificado, uma pessoa orgulhosa. Então, nós hoje estamos cercados por pessoas irresponsáveis, e a própria palavra, né? Irresponsável, aquele que não tem responsabilidade com os irmãos, com a igreja, com a obra de Cristo. Essa é a situação da grande maioria dos evangélicos formais. E por isso eles costumam dizer coisas como, né? A gente fala muito sobre isso aqui, e vocês já estão acostumados a ouvir, coisas como: não olhem para mim, olhem para Cristo. Eu queria perguntar a vocês assim, de maneira muito honesta: quem aqui já viu Cristo fisicamente? Quem teve alguma aparição de Cristo aqui que possa confessar entre os irmãos? Então, como é que a gente vê Cristo? Na vida uns dos outros. Deveria ser assim, né? Mas hoje não. Hoje a gente tem essa visão equivocada, né? E uma visão extremamente conveniente para a grande maioria,
que não olhem para mim, olhem para Cristo. É o famoso, né? É a famosa adaptação ao universo evangélico do faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Mas isso é coisa do mundo. Né? O que está na Bíblia é: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui de novo, né? Irmãos, sede imitadores meus, o apóstolo Paulo falando. E ele diz: observai. Aqui vai de encontro ao que muitas pessoas ensinam, que não devemos julgar a ninguém. A palavra observar aqui, irmãos, é um termo muito parecido com um termo científico, né? De você pegar, como por exemplo, alguém que vai examinar o seu sangue. Vamos imaginar que você vai fazer um exame de sangue, e a pessoa que vai examinar o seu sangue, ele pega um pouquinho do seu sangue, bota num pedaço de vidro, né? E fica lá com aquela lupa enorme lá, analisando o seu sangue para dizer se você está doente ou não, como é que está o seu sangue. Então a ideia de observar é você prestar bastante atenção e você então chegar a uma conclusão. Mas hoje em dia isso é até visto como algo que não é cristão, né? A gente não pode observar a vida dos outros, afinal a gente poderia ser confundido como um mexeriqueiro, né? Ou poderia ser confundido como alguém que se intromete na vida dos outros e coisas semelhantes, né? Mas a Bíblia nos autoriza, nos ordena: observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então perceba, tem um modelo. É isso que a gente está vendo na carta aos Gálatas. Os judaizantes entraram e eles queriam perverter o modelo que o Evangelho traz para todos nós, para que possamos cumprir o que está escrito, por exemplo, no Evangelho de João capítulo 10. Temos um pastor e somos todos ovelhas do mesmo aprisco. Então aqui ele vai dizer: cuidado, observai como as pessoas andam na igreja, principalmente aqueles que têm algum tipo de liderança. Observe aqueles que têm algum tipo de influência na igreja, né? Porque muitas vezes a gente não escolhe isso, né? Somos pessoas que as pessoas olham, observam e seguem. Então observe os que andam segundo o modelo que tem dizer em nós. Tem um modelo. Tem um modelo que é certo e tem o que é errado. Hoje, nos nossos dias, talvez para você ouvir o que eu estou te dizendo hoje seja difícil. Por quê? Porque não é qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer forma. O importante é a intenção. Mas a gente já viu ontem que o coração é enganoso. Como assim? Que o coração, ele é corrupto. Então, o apóstolo Paulo vai dizer: pois muitos, grife, muitos. Irmãos que não sabem, eu estou usando óculos, é porque eu não estou enxergando mesmo, viu? E aí eu estou tendo que usar. Muitos andam entre nós. Entre nós é dentro ou fora da igreja, só para tirar dúvida? Hã? É dentro? É mesmo? E pode? Segundo o entendimento da maioria não pode não, isso, né? É por isso que eu prefiro ficar com a Bíblia do que com o senso comum, né? Muitos, são muitos ou poucos? Muitos? Na minha também está assim, é só para conferir. Muitos andam entre nós, e preste atenção, por quê? Porque o que Paulo vai escrever aqui, a gente já leu em Gálatas. Lembra como começa o capítulo 6 de Gálatas? Olhe, se você pegar alguma pessoa em erro, corrija-o. Paulo já tinha feito isso. Paulo já tinha até chorado por eles, mas eles não haviam mudado. Por que eu estou falando sobre isso? Porque não é porque a gente vai exortar e corrigir alguém que a pessoa vai ser corrigida. Se fosse fácil assim, né? Ia ser tão bom. A gente exorta a pessoa e diz: ô, você está indo pelo lado errado, o lado certo é esse. A pessoa olhasse para você: obrigado, né? Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa que é corrigida fica com raiva. Por quê? Porque tem o seu orgulho ferido. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Ó, Paulo está falando que fez isso várias vezes. Então eu fico extremamente tranquilo de fazer a mesma coisa. Pastor, você já falou sobre isso tantas vezes. Ó, que coisa legal. Paulo também, né? Então eu fico tranquilo.
E ele diz, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo. Ele fez repetidas vezes e estava repetindo de novo. Talvez tenha repetido outras vezes, né? Até chorando. Porque isso é motivo de tristeza. Eu não sei se você fica triste, eu fico. Eu não vou atrás, eu muitas vezes tenho um direcionamento de não responder determinadas perguntas, mas eu fico muito triste daquele que esteve andando no caminho e se apartou, ou melhor, aparentemente andou no caminho e não anda mais. E aqui ele diz agora a mesma coisa que nós estamos lendo em Gálatas, por isso eu vim para esse texto. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Paulo dá um diagnóstico. Perceba que o apóstolo Paulo, irmãos, ele nunca fica em cima do muro. Na carta aos Gálatas a gente viu isso. Quando precisou repreender o apóstolo Pedro, ele repreendeu. Quando precisou repreender Barnabé, foi a pessoa que foi buscar Paulo para a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária que está lá em Atos, de Paulo e Barnabé, o líder daquela viagem não foi Paulo, foi Barnabé. Paulo foi o principal pregador, porque ele tinha essa vocação. Mas o líder da viagem foi Barnabé. E ele repreendeu Barnabé, quando ele se colocou na posição de alguém que precisava de repreensão, porque iria desencaminhar a muitos a sua atitude errada. Perceba que as pessoas espirituais, elas não têm problema em serem corrigidas. Normalmente quem tem problema em ser corrigido são os carnais. O destino deles, de quem? Dos inimigos da cruz de Cristo. Olha que coisa, o apóstolo Paulo não tem meias palavras. Ele já chega dizendo o destino deles. Ele nem fala assim, quem sabe eles vão voltar, vão se arrepender, viu? Ou vamos orar pelos inimigos da cruz de Cristo, para quem sabe eles se arrependam e voltem. Seria até a nossa postura natural, né? A gente que sendo tão misericordioso, né? Nós somos cheios de amor e compaixão, a gente quase que eu vou pedir para pintar a igreja toda de rosa, né? Porque somos pessoas extremamente amáveis. Então, e já que a gente associa amor à cor de rosa, né? Então por que não? Aqui ele vai dizer, o destino deles é a perdição. O destino, você entende a palavra destino? Você já foi para o aeroporto ou para a rodoviária? Lá tem duas palavrinhas que se repetem, partida e destino. Então, todo ônibus, ele parte de algum lugar para outro lugar. Todo avião parte de um lugar para outro lugar. O destino deles. A gente aqui muitas vezes tem uma interpretação de destino meio que esotérica, né? Não, destino significa o final da jornada. O destino deles é a perdição. É o quê? A perdição. Entenda a palavra perdição como a palavra condenação ao inferno. É isso que Paulo está dizendo aqui. E aí Paulo vai dizer, por mais que eles aparentem acreditar no mesmo Deus que nós, eles não acreditam. Porque acreditar em Deus, irmãos, não é uma questão apenas de falar com a boca. Mesmo aqueles que usam Romanos, eles vão ter que admitir que não é apenas falar com a boca. Por isso que lá em Romanos está escrito, aquele que com a sua boca confessar e, qual é a outra parte? De todo o coração crer. E eu e você já sabemos que a primeira parte é muito mais fácil que a segunda. Com a boca confessar é muito mais fácil do que com todo o coração crer. Esse será salvo, que ensina Paulo em Romanos 10. Aqui ele diz, o destino deles é a perdição. Filipenses 3,19. E por quê? O Deus deles é o ventre, não é o nosso Deus. Já dizia um dos pais, por assim dizer, da igreja, chamado Agostinho, que se você escolhe no que quer acreditar no Evangelho, não é no Evangelho que você acredita, mas é em você mesmo. É isso que Paulo está dizendo. O Deus é o ventre. Você pega a Bíblia como alguém que vai no supermercado. Eu vou levar isso que está na promoção, isso eu não vou levar. Eu vou levar isso que eu gosto, isso eu não gosto.
Então as pessoas às vezes vão ler a Bíblia como que alguém está no mercado. A Bíblia não é assim. A Bíblia é algo fechado, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós vivemos em um período de tempo onde, segundo a própria Escritura nos ensina, as pessoas não suportariam essa doutrina e levantariam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. O apóstolo Paulo, em outra carta, ainda diz: a grande apostasia, para essas pessoas que dão crédito à mentira e que rejeitam a verdade, Deus enviaria, e já acontece na nossa geração, o espírito do erro, para que eles continuem e até aumentem a dar crédito à mentira e a rejeitar a verdade. Está tudo na Bíblia, só basta estudar. O destino deles é a perdição. O Deus com D maiúsculo, porque não é um Deus verdadeiro, é um Deus que a gente criaria segundo a própria imaginação e o coração enganoso, como vimos ontem em Jeremias 17. A glória deles é a sua infâmia. Você já viu o testemunho de alguns crentes? Eu já vi muito. Eu já vi, inclusive, esse ano várias vezes. A pessoa diz: ó, Deus é na minha vida por isso, isso e isso. Eu falo: não é possível. Por isso? Mas como assim? Mas isso é um motivo para ver que Deus não está na sua vida. Não que Ele está. Então, cuidado, porque as pessoas têm confundido propositalmente evangelho com crendice. E não é a mesma coisa, não. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. Ou seja, a maior parte dos testemunhos evangélicos hoje são dignos de vergonha. É vergonhoso ouvir o que algumas pessoas dizem. Eu particularmente, não sei se vocês tiveram esse tipo de relacionamento, pessoas que congregaram aqui com a gente, e não sei se esse ano passado, mas assim, eu ouvi coisas, né, que eu sou pastor, às vezes a pessoa vem, pode ter conversado com você também. Ah, Deus me direcionou a congregar aqui. Pouco tempo depois a pessoa está saindo. Eu falei: que Deus é esse? Que trouxe a pessoa, depois a pessoa vai embora? Como assim? E pode. Diz uma coisa, depois diz outra. Como no decorrer da minha caminhada pastoral, eu conheci uma senhora que apresentou 3 homens diferentes como alguém que Deus disse que seria o seu esposo. Não se casou com nenhum dos 3. Isso é o quê? É uma vergonha, porque essa senhora tinha um filho. Vergonha maior ainda para o filho. Ouvir a mãe falando de Deus, dizendo que teve experiência com Deus sobre fulano, e depois já era outro fulano, e depois já era outro fulano, e eu não sei mais onde é que está isso agora. Mas é interessante que ninguém leva isso a sério. Parece que só o maluco aqui é que leva. Porque a maioria das pessoas nem considera isso. Mas como você não considera? Claro que você tem que considerar. Se alguém diz para mim que Deus falou algo para essa pessoa, eu vou querer saber. Por que eu vou querer saber? Porque eu vou querer saber, 99% das vezes é mentira, aí eu não vou querer andar com essa pessoa de jeito nenhum. Uma pessoa que usa o nome de Deus para propagar inverdades, eu vou querer andar com essa pessoa? Mas tem gente que acha que isso é bobagem. Eu não acho. E graças a Deus eu tenho uma Bíblia do meu lado. Isso me conforta muito, porque eu fico muito sozinho. A maioria das pessoas acha que isso não tem nada a ver, né? Não, cada um escolhe a fé que tem. Pois é, cada um também escolhe com quem anda. Eu prefiro andar com quem anda com a verdade. Aqui ele vai dizer no versículo 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. Infâmia é grande vergonha. Então aquilo que eles se gloriam, a gente sente vergonha. Imagine alguém dizendo para você: agora que eu sou cristão, Deus tem me dado bastante dinheiro, e agora no final do ano eu vou fazer uma viagem onde eu vou gastar todas as economias que eu fiz durante o ano. Eu falei: que coisa linda,
né? Como você é uma pessoa generosa, como você é uma pessoa que pensa no próximo, como você é uma pessoa que está indo para o céu, né? Escolhas, consequências. A gente costuma desvincular uma coisa da outra, Deus não. Então ele diz aqui, visto que só se preocupam, grife a palavrinha só. Por quê? Porque a gente vai se preocupar, não deveria, né? Mas somos seres humanos. Então, normalmente nos preocupamos, e até aqui no sentido que o apóstolo Paulo fala, nós costumamos a planejar. Semana que vem, o mês que vem, não tem problema. O problema, irmãos, é quando a gente desconsidera que Deus pode mudar tudo. Então, você pode ter feito o plano já para janeiro, uma vez que a gente está já em 12 de dezembro, né? Então, daqui a 2, 3 semanas já seria o outro ano. Então, talvez você já tenha planejado algum tipo de compromisso para o próximo ano, mas pode ser que Deus mude tudo antes do final desse ano. E aquele compromisso que você fez para o ano que vem nem chega a acontecer. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso Tiago diz, olha, não diga, vou fazer isso, vou negociar isso. Não, se Deus quiser. Se Deus não quiser, foi melhor desse jeito. O importante é a gente aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Infelizmente não é o que acontece. A gente faz planos, quando os planos não acontecem de acordo com o que a gente planejou, a gente fica chateado, fica triste, fica frustrado, fica decepcionado, quer colocar a culpa em Deus, no diabo, menos na gente. Interessante isso. Então, só se preocupam. E a ideia é essa, só se preocupam com as coisas terrenas. Eu vou pedir para vocês deixarem marcado, pastor Gálatas, fique em paz. Tá bom? Deixe marcado aqui Filipenses capítulo 3, volte comigo para uma passagem que você já leu várias vezes, eu sei disso. Como você sabe da minha vida, você está assim me bisbilhotando? Não, é porque eu sei que você leu, fique tranquilo. Você vai me dizer que você leu. Você vai ver. Então, capítulo 16 do Evangelho de Mateus, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos, mostrar quem? Normalmente seguiam a Jesus dois grupos, quem? O discípulo e as multidões. Ele começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Versículo 22, e Pedro, lembra que eu falei no domingo, toda vez que você vê Pedro, coloca o seu nome, aqui faça a mesma coisa. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti. Quantas pessoas já disseram isso para você esse ano? Não, sua vida não vai ser difícil assim. Não é possível. Que nada. Quer dizer que você está me dizendo que pela lógica cristã, 2024 vai ser mais difícil que 2023? Aí não, vaso. Aí eu vou pular do barco. Porque esse ano 2023 eu estou dando graças a Deus, está terminando, e estou cheio de esperança que 2024 agora é só vitória, só vitória, só vitória, a luta acabou. Não, irmão, é difícil, viu? A tendência é provas ainda maiores. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Pedro reprovou Jesus. A gente faz isso também. Não, eu nunca fiz isso. Faz. Quando você não se adequa àquilo que Jesus Cristo mandou. E só para começo de conversa, a gente poderia fazer isso em muitos textos. Mas só pega o Sermão do Monte. Veja se você está lá, né? Como você está lá. Então, essa é a reprovação. O Senhor Jesus dizendo, ame o inimigo. Como eu vou amar o inimigo, Senhor? Isso é impossível, amar o inimigo. Eu posso até suportar ele distante de mim. Mas amar o inimigo, não. Então, isso é reprovação. O Senhor Jesus vai dizer, não ajuntei para vós outros tesouro? Juntei tesouro? Não! Tem que ter meu pé de meia, porque a gente não sabe o amanhã.
Vai que eu preciso de alguma coisa, sabe? Vai que a bicicleta quebra. Vai que a tarifa do ônibus sobe. Vai que o gás sobe. Eu soube que a água aqui já subiu o preço aqui no Alto das Pombas por causa do verão, né? Então, ó, tá vendo? Se eu não tivesse meu pezinho de meia, como é que eu ia beber água? Pois é. Isso é reprovar Jesus. Quando a gente não abraça a vida que Ele quer que a gente viva. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Você já viu que hoje em dia está na moda falar nas pregações evangélicas, Deus quer que você seja feliz? Não está na Bíblia isso não. Está na Bíblia que Deus quer que a gente seja santo. Felicidade, irmãos. Felicidade é a consequência de quem anda por Deus. Felicidade não é um fim em si mesmo. Até os que buscam ela nunca encontrarão. Porque os próprios pensadores do mundo, por assim dizer, eles defendem a ideia de que felicidade é algo impossível de se ter. Por quê? Porque a ideia é essa: quando é que você seria feliz? Quando você faz alguma coisa que você sempre quis fazer, que te dá felicidade, mas você vai ter vontade de fazer outras coisas. Então você vai voltar a ficar infeliz para se tornar feliz de novo. Não é essa felicidade que Cristo nos ensina na Bíblia. Graças a Deus por isso. A felicidade da Bíblia é algo que não pode ser roubado, é algo que não pode ser perdido, é um estado de espírito absoluto, onde Deus é tudo em todos. Então aqui, o apóstolo Pedro, ele está, meio que ensinando para os falsos mestres como enganar a maior parte da igreja do século XXI. É só usar isso aqui. E é interessante, irmãos, que a gente fala, tem compaixão. Se eu dissesse para vocês, sem essa apresentação, irmão, tem compaixão de ti, a gente aceita isso numa tranquilidade. Por quê? Porque a palavra compaixão é bonita. Então, tem compaixão de ti. Verdade. Acho que isso é legal. Isso deve ser bíblico. Realmente é bíblico, mas a influência é satânica. Assim como tudo te darei. É bíblico? É, mas foi Satanás que prometeu. Você tem que saber qual é a fonte. Aqui, tem compaixão de ti. É o que mais a gente ouve. Sua vida não precisava ser tão difícil como é. Você não precisa de tanta renúncia. Não precisa. Mas a Bíblia não diz que para seguir a Jesus tem que renunciar a tudo? É por isso que falar o que eu falo para vocês, eu sei, é extremamente doloroso, para algumas pessoas até chato e insuportável. Por que isso? Por quê? Porque é o contrário do que o seu coração gostaria de ouvir. O seu coração gostaria de ouvir isso que Pedro está dizendo para Jesus: tem compaixão de ti. A ideia é: refaça o seu plano, refaça o seu trajeto de vida, procure um lugar mais fácil, procure um atalho. Porque você precisa ir por esse caminho tão estreito. Mas esse é o único que leva a salvação. Não, deve existir outro. Esse é o evangelho dos nossos dias. Tem compaixão de ti, Senhor. De modo algum te acontecerá. Olha, como é que Pedro garante isso? Hoje em dia você já viu? Não, eu profetizo que essa doença não é sua. E é de quem? Quem foi diagnosticado com ela? No meu caso, eu tenho gastrite, esofagite, bursite, tendinite, Teve ite, eu acho que eu pego, Passou alguma ite aqui, ela vai para cá, eu acho que eu sou imã. Então, vou chegar, essa bursite não é minha, eu rejeito a tendinite. Não posso, está aqui, meu filho, Mas hoje em dia, você já viu, Está amarrado. Esses dias amarraram aí, Dino. E olha que nem foi ainda para o STF. Quando for para o STF, eu acho que aí é capaz de botar o nome na boca do sapo, os evangélicos. Que é tudo macumbeiro, Vamos fazer o quê? Hoje em dia, ser evangélico macumbeiro ficou na moda. Até os reformados estão fazendo isso. Então aqui ele diz: começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. E aqui é um contrassenso. Como assim tem compaixão de ti, Senhor? Como você reprova aquele que é o seu Senhor? A gente faz isso muito.
né? Quando a gente não fica feliz, quando a gente não fica alegre, na alegria que o Senhor disse para a gente ter. Por exemplo, fique feliz quando passar por todo tipo de tribulação. Aleluia! O que foi? Eu sou maluca? O pessoal olhou para mim e disse: é doido esse homem. Claro que eu fiquei se pegando. Camisa de força. Mas não está escrito. Só para tirar dúvida, está escrito em Tiago, não está? Chegou, me assustei. Vai que eu estou vendo coisas, né? Fique feliz quando passar por todo tipo. Fique alegre. A ideia de exulte, comemore. Meu Deus do céu. A gente nem precisa passar já. Com a possibilidade de passar, já fica. Não é possível. De novo. Ainda acrescentaram alguma coisa na prova dessa vez, foi? Aí ainda reclama que a prova veio um pouco diferente. Oh Deus, misericórdia. Aí ele diz: não vai acontecer, não vai acontecer. Não vai não, estou te garantindo. Como na época de Jeremias, os falsos profetas disseram: ó, fique tranquilo, Babilônia não entra aqui. Deus vai destruir. Sabe o anjo que destruiu o Senaqueribe? O Deus vai enviar o mesmo anjo. Não enviou não, meu filho. Entrou, destruiu tudo. Mas não é o mesmo Deus? É, mas a situação é outra. A gente gosta de pegar determinados exemplos que muitas vezes não estão sendo aplicados a nós. Como tem gente que ama o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Amém? É claro que amém. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então você só pode acreditar que o Salmo 23 é para você, se você obedece ao Senhor Jesus como pastor. Mas percebe que a maioria das pessoas que abraçam o Salmo 23 não são ovelhas de Cristo. Nem são crentes às vezes. Você vai ver, se já não viu, incrédulos colocando o Salmo 23 em algum lugar da casa. Então aqui ele diz, versículo 23, com quem aprendeu Paulo? Com quem Paulo aprendeu a não ficar em cima do muro? Com Jesus. Jesus não tinha esse negócio de, ficar preocupado de ofender alguém. Jesus estava falando dos fariseus, aí os escribas foram para ele, e doutores da lei, falando desse jeito, o Senhor nos ofende a nós também. É você mesmo também que eu estou falando, você está incluído. Ó, Jesus não tinha esse negócio de aliviar. A gente tem, né? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás. Você já imaginou? Você já disse isso para alguém? Eu já. Algumas vezes, algumas pessoas. Normalmente elas estavam falando coisas boas para mim. Coisas que qualquer outra pessoa agradeceria. Obrigado! Eu disse: está repreendido. Sai, Satanás! A pessoa ficou assustada, nunca mais desejou nada de bom. E nada, vou desejar coisa de bom para esse feliz? Deixa ele sofrer. Miserável. Né? Então, cuidado, irmãos, porque Filipenses, a carta que nós estamos lendo, não é Gálatas, Filipenses, né? O que Deus quiser para a gente ler aqui. Então, Filipenses está dizendo lá que Deus nos deu graça para sofrer por amor a Ele. Graça. Isso é graça. Por amor a Ele. Arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Irmãos, coisa triste. Posso dizer para você, sem medo de estar errado, porque eu estou do lado da Bíblia, graças a Deus, de que a maioria dos conselhos vindo de outros evangélicos para nós é isso aqui. Quando uma pessoa quer o meu bem carnal, ele está desejando o meu mal espiritual. Não, pastor, de jeito nenhum. Então você tem que rasgar a carta aos Gálatas, né? Porque a carta aos Gálatas diz o quê? A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Não é assim? Ou eu estou enganado? Se a pessoa quer que você, não passe pelo que Jesus disse que é uma bênção para você passar, ela não pode estar desejando o seu bem. É por isso que
a gente tem que tomar muito cuidado com conselhos de familiares. Porque a gente já aprendeu ontem, eu espero que a lição de ontem, quem não assistiu ontem, assista. Né? Porque vale a pena. Eu, inclusive, assisti de novo. Capítulo 17 de Jeremias. Quando o seu familiar vira para você e diz que quer muito que você seja isso ou aquilo, faça isso ou aquilo, tenha isso ou aquilo, na maioria das vezes ele está sendo uma boca de Satanás. Ele está te desejando coisas que vão te afastar de Deus de um jeito que talvez você nunca mais volte para perto dele. Imagine, você pergunta hoje em dia para 10 pais evangélicos. 10 pais evangélicos de crianças evangélicas. O que você quer para o seu filho? Que ele tenha uma boa profissão, um bom casamento. Nem coloca a questão de obediência a Deus entre os 5. Top 5, não está. Top 5, o top 1 dessa pergunta é uma boa profissão. Parece que a coisa mais importante é uma boa profissão. Depois, uma boa família. E assim, e Jesus, não, Jesus se der para ele ser crente também, eu vou ficar feliz. Se der para ser crente também, eu vou ficar feliz. Não tem como, irmão. Sabe? Não tem como descer. Na minha garganta não desce. Né? Eu ouço esse tipo de coisa, eu já marco um xizinho assim, falso crente. Não é possível. Você está desejando, você está empurrando o seu filho para o inferno. Você vai dizer que isso é amor? Você matar o seu filho no inferno, isso é amor? Não posso chamar isso de amor. A Bíblia me desautoriza a chamar isso de amor. Então, eu aprendi nessa passagem que toda vez que a gente deseja para o outro algo emocional, a gente está desejando o mal. Porque o coração é enganoso. Eu quero muito que isso aconteça na sua vida. Eu não sei se isso vai ser o bom para você, se você vai te aproximar de Deus. Como é que eu posso desejar algo na dúvida? Deixa eu desejar aquilo que é na certeza aqui. Sabe o que eu desejo para vocês? Que vocês renunciem a tudo, tomem a sua cruz e sigam a Jesus, porque se vocês fizerem isso, é impossível vocês não entrarem no céu. Quem disse isso foi Jesus. Então, eu desejo que você perca tudo e ganhe Cristo. Pastor, ele precisa perder tudo? Não pode ser quase tudo? Pode. Você pode estar olhando a minha safira e ir para o inferno. Não, pastor, eu não quero não. Então você se posiciona. Irmãos, eu desafio vocês nesse período, até o final do ano, nós temos 18 dias, a ler todo o Novo Testamento. Eu vou fazer isso. Leia todo o Novo Testamento. Talvez você diga, pastor, é muito, é demais. Não é. Mas vamos fazer o seguinte, para aqueles que acharem que é muito, leia só os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos dá para ler em um dia. Um dia dá para ler os 4 evangelhos tranquilo. Pastor, não consigo. Não consegue. É porque você nunca tentou. Então, mas leia os 4 evangelhos e você vai se surpreender, porque a maioria das escolhas que a gente fez esse ano estavam contrárias ao que a Bíblia ensina. E a gente fez essas escolhas mesmo assim, porque o coração enganoso nos enganou. E a gente facilitou. Por isso essa série se chama Evidências do Auto-Engano. E já estamos na 15ª exposição. Provavelmente vai ter uma 16ª, porque vocês já viram que para Gálatas vai ficar difícil o retorno, porque ainda tem que voltar para Filipenses. Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Ó, Pedro, você é pedra de tropeço. E o nome pedra quer dizer Pedro. Pedro, você deveria ser uma pedra para ajudar os seus irmãos a se firmarem na rocha. E você está servindo para desencaminhar os outros. Porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Percebeu? Que a carne milita contra o Espírito, está aqui, o mesmo princípio que está em Gálatas. Aquilo. Você deixou de pensar nas coisas do alto,
seu foco vai ser as coisas só daqui de baixo. E quem espera de Cristo somente nessa vida, viverá a vida mais miserável de todas. Mais miserável que a do ímpio, viu? Porque o ímpio pode se abraçar à falsa alegria do mundo e ter algum tipo de prazer. Mas aquele que diz esperar em Cristo e só nas coisas da vida ele espera, nem isso vai ter. É por isso que a gente tem visto algo assustador. O número de suicídios no meio de pessoas que se dizem crentes. Isso não é um problema psiquiátrico nem da psicologia. Não, isso é problema espiritual. Está no meio dos crentes, tem problema espiritual no meio. Porque se a pessoa espera de Cristo, mas ela espera só nas coisas. Então eu espero em Cristo que meu salário vai aumentar. Eu espero em Cristo que os meus problemas de relacionamento vão deixar de existir ou vão diminuir. Eu espero de Cristo, eu espero de Cristo só nas coisas desse mundo. Mas ele disse o contrário. Se nós já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas que são do alto. Tu és para mim pedra de tropeço. Eu queria que você se analisasse a respeito dos conselhos que você deu esse ano para outras pessoas que se dizem evangélicas. A oportunidade é hoje de você pedir perdão a Deus. Se você deu algum tipo de conselho nesse padrão aqui, você tem que se retratar com a pessoa que você deu o conselho errado. Isso é arrependimento. Lembra de Zaqueu? Todo aquele que eu defraudei, eu restituirei. Você deu um conselho errado para alguém. É pedir perdão a Deus, viu? Mas ir na pessoa me retratar, com o seu perdão. Como você dá um conselho para alguém sem pensar direito? Você não entende o que é um conselho? Você pode estar dando um empurrão na pessoa para cair no abismo, ou pode estar puxando ela de lá. Isso é um conselho, do ponto de vista bíblico. Eu não estou falando, as minhas são totalmente enganosas, falíveis. Então aqui, irmãos, agora eu quero voltar com vocês para onde a gente estava. A gente poderia ficar falando mais aqui, mas não é o nosso intuito nessa noite. Em Filipenses, eu espero que todos vejam essa pregação, todos aqueles que dizem congregar aqui, espero que assistam essa exposição hoje. Como a de ontem. E aqui eu volto agora para o começo da gente aqui nessa noite em Filipenses. Irmãos, versículo 17 do capítulo 3. Sede imitadores meus. Percebeu? Porque tem um padrão. Pedro saiu do padrão. Pedro se voltou para se preocupar com a sua vida só do ponto de vista do mundo. Quando um paralítico foi trazido a Jesus por 4 amigos, 4 amigos fazem ele descer, de repente ou mais, nessa caminhada. 4 amigos ali desceram Jesus. Jesus olhou para o paralítico e disse o quê? Perdoados estão os teus pecados. Mas vem cá, mas ele não devia falar da enfermidade? Não. Porque a enfermidade de quem vai para o céu é um tempo só. Daqui a pouco está no céu, lá no céu não tem mais enfermidade. Seu corpo e o meu vai ser glorificado. Mas aquele que não tiver os seus pecados perdoados pode até viver uma vida super saudável aqui na terra, mas no inferno a saúde não vai adiantar de nada. Então aqui ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observar este ano, segundo o modelo que tendes em nós. Tem um modelo. Mais uma vez, pare de achar que aqui na igreja cada um tem o seu jeito de ser crente. Não existe isso. Não existe jeito de ser crente. Não, tem um modelo a ser seguido. Tem algo que você precisa praticar. Algo que você precisa fazer. E que todos nós precisamos fazer. Como por exemplo, nós vimos em Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem é algo que só um grupo daqui faz? Ou é algo que todos deveriam estar fazendo? Dar prioridade aos da família da fé é só uma parte que vai fazer isso? Ou todos deveríamos fazer isso? É um modelo a ser seguido.
Mas parece que não, parece que não, o meu jeito de ser crente é assim, diferente do seu. Não tem isso. Tem o certo, tem o errado. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia: a melhor coisa que você pode fazer por alguém, depois de pregar o evangelho para essa pessoa, é dizer para ela: batalhar diligente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Pregou o evangelho, a pessoa creu, aí eu aviso: cuidado, sabe essa fé que você está cheio? Se você não tomar cuidado, tiram ela de você. É o que está escrito em Judas, a pequena carta que está lá antes de Apocalipse. Batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. O mundo vai tentar, o diabo vai tentar, e o seu próprio coração vai tentar te enganar. Já vimos que são esses os três inimigos em essência. Então aqui ele diz: muitos andam entre nós, repetidas vezes. Versículo 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. A glória deles está naquilo que eles deveriam se envergonhar, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Foi isso que Pedro fez quando deu aquele conselho para Jesus. Será que não é isso que a gente está pensando para a gente e para os outros? Só se preocupam com as coisas terrenas. O que é mais importante essa noite? Sua saúde espiritual ou sua saúde física? A gente não tem dúvida de dizer saúde espiritual, mas na hora da prática, a saúde física vem em primeiro lugar. O que é mais importante? Tesouro do céu ou na terra? No céu. Mas o que traz mais preocupação para a gente? É o saldo bancário aqui ou o de lá? O daqui. Quem é que são os hipócritas? Preciso responder? Então é preciso que a gente entenda, irmãos, que tem que ser de verdade, senão não vale. Tem que ser de verdade. Se alguém puder dar um cafezinho para o seu Edson, é porque ele estava comendo cuscuz, por isso que ele está assim, desse jeito. Eu estou falando porque temos que cuidar dele até durante o culto, eu tenho que me preocupar com isso. Graças a Deus, Senhor coloca esse amor no meu coração. Então ele diz aqui: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E agora ele vai dizer o porquê que ele está falando desse jeito. Pois a nossa pátria está nos céus. Você acredita nisso? Você acredita que a nossa pátria está nos céus? Então você ia achar totalmente antibíblico e herético o que fizeram esses dias na igreja presbiteriana lá de São Paulo, famosa e rica, orando para que uma pessoa não fosse indicada para um cargo público, como se outra pessoa fosse no lugar dele e fosse melhor. Irmãos, o mundo já é maligno. É interessante como os evangélicos hoje só são evangélicos de fachada, né? Esses líderes religiosos hipócritas, que muitas vezes são, né, seguidos, likeados, né, idolatrados por uma grande maioria de pessoas que amam ser manipuladas. Por quê? Porque desejam as mesmas coisas: dinheiro, poder, um caminho mais tranquilo, né? Como se pudéssemos escolher isso e ainda ir para o céu. Então a Bíblia diz: cuidado, pois a nossa pátria está nos céus. A nossa fidelidade deveria ser com o reino dos céus, não com o reino dos homens. De onde também aguardamos o Salvador. Nós aguardamos o nosso Salvador. Sabe quando a gente ceia? Lá em 1 Coríntios diz que ele foi e ele vai voltar para buscar a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo. E ele diz no versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Pois é, só naquele dia. Enquanto a gente estiver aqui, o nosso corpo exterior irá se corromper.
Eu não estou desejando mal para você, mas você vai ficar doente. Você vai sentir dores. Se você tropeçar e cair, vai arder, vai doer. Por quê? Porque o corpo que a gente tem aqui é um corpo frágil, é um corpo que se corrompe, é um corpo que foi que só tem um tempo determinado para existir. Apesar da nossa alma ter sido criada, de forma a não deixar de existir, a não morrer, né? A gente usa o adjetivo imortal, né? Então, mas o corpo não. Esse corpo nosso, ele vai deixar de existir. Mesmo que a gente seja arrebatado, a experiência do arrebatado é muito próxima da experiência da pessoa que morre. Porque a gente vai ter que sair desse corpo e receber um novo. Então ele diz, pois transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Como isso acontecerá? Segundo a eficácia do poder que ele tem. Quem é que tem esse poder? Jesus. E que poder é esse? De subordinar. Ele tem, a ideia é que ele tem sob a sua supervisão todas as coisas. Sabe? Nenhuma folha cai, todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. A ideia é isso. Tudo está subordinado a ele. Lembra do que está escrito no livro de Jó? Satanás, Jó aqui, Jó tem tudo, por isso que está acontecendo desse jeito. Então tá bom, então tira tudo de Jó. Quem autorizou? Deus. Nada acontece sem o consentimento, sem a ordem dele. Nada. Parece que a gente tem dificuldade em acreditar nisso, porque a gente vive reclamando das coisas. Como se Deus não estivesse... Deus, você não está vendo o que está acontecendo comigo? Deus, você não está vendo o que estão dizendo de mim? Deus, ele está vendo tudo, gente. Calma, tranquilo. Né? Ele está no controle. Subordinar assim todas as coisas. Agora, capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, e eu gosto dessa expressão demais, firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Não é estou quente, estou frio, estou quente, estou frio, estou quente, estou frio, sou crente, não sou. Não, firme. Você tem que. Hoje você é mais crente que ontem. E se a gente tiver reunião aqui na sexta-feira, mais crente ainda. E mais crente ainda. Firme. Essa é a ideia. Eu vou ler o capítulo 4, é demais, né? Eu já ia voltar para Gálatas, mas você sabe como é, né? É um relacionamento de amor com a Bíblia. Que Deus mantém assim. Eu rogo a Evódia, eu rogo a Sintique. Eu vou conhecer essa língua no céu, se Deus permitir. Pensem concordantemente no Senhor. Duas crentes, uma queria aparelho azul, a outra branca. Mas eram crentes. Pensem concordantemente no Senhor. Aqui não são dois tipos de cristianismo. É um tipo só. São gostos diferentes. A ti, fiel companheiro de jugo. É bonito ouvir isso, né? Por quê? Porque é raro você encontrar um companheiro de jugo. Lembra do que a gente leu lá em Gálatas? Ou vocês têm dificuldade de conectar as cartas umas com as outras? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo. Você, meu companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas. Eu acho interessante porque é uma dificuldade, né? As mulheres não têm ministério só porque mulher não pode ser pastora. Aqui é Evódia e Sintique, juntas se esforçam comigo no Evangelho. Nenhuma delas prega, mas tinha ministério. E se esforçavam para cumprir ele. Percebe que é só desculpa a pessoa que diz, sou do sexo feminino, não tem espaço para mim na igreja? Por favor, né? Cuidado quando você falar isso, porque o dono da igreja é Cristo. Você está falando uma inverdade contra ele. A obra é grande. E os ceifeiros são poucos, independente de gênero. Pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram aonde?
demais, né? Livro da vida. É onde eu quero meu nome. Não na Forbes. Os 100 mais ricos do ano 2023. Não quero passar longe. Personalidade do ano 2023 também não estou. Mas aqui é o que eu mais desejo. É ter esse nome aqui nesse lugar. E aí vem a frase que é aquela frase assim, que eu sei que vocês vão se conter para segurar sentado, para continuar sentados. Eu sei que vocês querem pular e gritar, comemorar. Calma, tudo com ordem e decência, é possível, viu? Alegrai-vos. Ai, deu vontade de pular, eu pude perceber em alguns, tá vendo? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. A palavra moderação é linda, é a palavra domínio próprio, equilíbrio. Olha como é importante a gente ter domínio próprio. Perto está o Senhor. Você tem essa sensação? Você tem essa fé? Você sabe disso, que o Senhor está perto? Isso é uma informação boa e para alguns ruim. Depende da vida que você vive. O Senhor está perto. Eu não sei isso. É como, por exemplo, a pessoa diz, os policiais agora botaram sei lá, né? Bota o que mesmo? Aquele negocinho? Eles ficam, né? Uma casinha, né? Botaram um ponto para ficar. Os policiais estão ali. Aí, se você é uma pessoa que é contraventor, você não vai gostar muito dessa informação. Se você é uma pessoa que de repente se sente inseguro, não um comerciante, talvez você goste, vai evitar assalto, né? Depende do lado que você está. Perto está o Senhor. Essa informação é boa para aqueles que querem viver em Cristo, mas para quem está vivendo em pecado, não é muito agradável. A ideia é que Ele está vendo tudo, inclusive os seus pensamentos, como a gente já estudou. Em Jeremias, 17, já dizia que o Senhor é aquele que sonda a mente e o coração. Então, não, ele diz aqui, e aqui eu tenho certeza que todo mundo cumpre, amém? Sim ou não? Pastor, o senhor nem leu. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ah, pastor, aqui eu estou nota 10. Nossa, Jesus. Não tenho um pingo de ansiedade, é desespero mesmo. Eu não fico ansioso, eu fico desesperado. Pulo, grito, saio puxando o cabelo. Então estou tranquilo. E no meu caso não é ansiedade, é desespero, né? Não. O desespero provém da mesma fonte da ansiedade, né? Da dúvida. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A gente apresenta os nossos pedidos a Deus e espera. Mas normalmente a gente faz como? Faz o pedido a Deus, deu 30 segundos, Deus não respondeu. Não, agora eu vou adiantar o meu lado, porque está escrito, faça por ti, que de lá eu te ajudarei. Não, não está escrito. Não está escrito desse jeito. O que está escrito é: confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, e tudo Ele fará. E a ideia é, mesmo que Ele diga para você fazer alguma coisa, Ele vai te dizer para você fazer alguma coisa. Não é você que vai tomar essa atitude, porque senão o Senhor é você, e não Ele, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Como é que a gente apresenta as petições a Deus? Oração e súplica. E a súplica a gente vê na Bíblia muito na oração da mãe do último juiz, o que ungiu Davi. Quem lembra? O nome dele? Samuel, isso mesmo. A mamãe dele não podia ter filhos. Ela foi suplicar a Deus por filhos, a ponto do sacerdote Eli pensar que ela estava bêbada. Então a súplica é um pedido, assim, sabe, de alguém que está com muito medo. Mas apresentar isso diante de Deus é prova de fé. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então é possível que a gente tenha medo, é possível que a gente, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, fique perplexo, fique, né?
mas a gente não se entrega a isso. A gente apresenta isso a Deus. Oração, súplica. E quando a gente apresenta isso a Deus, a gente já agradece. Ações de graça. Mas como você está agradecendo? Deus nem fez nada? Fez. Claro que fez. Ele me ouviu. E aí o que acontecer é para o meu bem. Eu já estou em paz. E a paz de Deus é a paz de quem? De Deus. Lembra-se que Jesus virou para os seus discípulos e disse: eu vos dou a minha paz, não é igual a do mundo. E a paz de Deus que excede. O que significa exceder? A ideia é transbordar. É mais do que. Então, quando é que uma água transborda de um copo? Meu copo era de 200 ml, você botou mais. Transbordou. Transborda. Então ela excede todo o entendimento. Por que eu estou explicando isso assim tão detalhadamente? Porque não é uma paz que falta entendimento. Ela excede. A gente falou aqui, se eu não me engano, no domingo. O crente não é irracional. Não. Ele é mais racional que o incrédulo. Só que nós aprendemos a pensar biblicamente. Porque em nós é formada a mente de Cristo pelo Espírito. Então eu penso, eu sei coisas. Isso é amar a Deus com todo entendimento. Você já imaginou se eu virasse para minhas filhas e dissesse: filhas, papai ama você de todo o cérebro? Talvez isso não ficasse bonito, né? Mas elas deveriam levar isso mais em consideração do que eu amo você do coração, porque o coração ainda usa. Mas nós somos projetados por esse sistema a falar as coisas que as pessoas querem ouvir e não que elas precisam. Por isso a gente tem que ir contra a correnteza, para poder falar para as pessoas o que elas precisam ouvir e não o que elas querem ouvir. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. O que é que guarda o coração? Sobre tudo que tem que guardar, guarda o coração. E o que é que guarda o seu coração e o meu? A paz de Deus. Porque senão, irmãos, o nosso coração fica como se fosse um brinquedo, como um balanço. Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. Uma hora está do jeito, outra. É a paz de Deus que traz a ele o quê? Constância. Para que a gente não seja influenciado por várias fontes, somente a palavra. A paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, nós somos guardados coração e mente. Se o coração estiver desconectado da mente, se perde. Como a gente viu hoje. É a mente renovada que vai dizer para o coração, isso não. Coração, isso sim. Uma pessoa incrédula, o coração só engana. O crente, ele pode receber 2 tipos de informação. A verdade e a mentira. E ele vai ter que saber julgar. Quem é que vai dizer isso? A mente. A mente que é formada pela palavra de Deus, que fique claro. Não é o seu próprio pensamento. Não. É o pensamento de Cristo implantado em nós pela palavra e pelo Espírito. Então, continuando. Finalmente, irmãos, somos irmãos ou não? Amém. Depende. Quem é seu pai? Você ouve e obedece a ele? Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, se for mentira, não pode. Se for meia verdade, também não pode. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, se for falta de respeito, não pode. Tudo que é justo, o que é correto, e o padrão é o de Cristo, só para ficar claro, não é o padrão do mundo não. Tudo que é puro, adultério, fornicação, essas coisas, não passa nem perto, é puro. Pureza normalmente está ligada a questões da intimidade. Tudo que é amável, tem que ser feito com amor.
amável? Você trata as pessoas de maneira amável? Ou você é daquele que a pessoa te diz bom dia e você bom dia por quê? Olha, irmãos, eu vou ser sincero para vocês. Às vezes dá quase vontade de parar de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Mas pela graça de Deus eu continuo a dizer. Porque às vezes você entra num determinado estabelecimento, num elevador, por exemplo, né? Boa noite, e a pessoa nem responde. Rapaz. E quando é crente? Não é crente. Porque se fosse crente, respondia. O crente é amável. Ele pode não responder se não ouviu, né? Vai que não ouviu, né? Vai que, milagre, pode ser, né? A pessoa estava tudo tripulada, não ouviu, ele fala, boa noite! Eu ouvi agora, boa noite para você também. Então, e vai que, né? Não julguemos, né? Fora do tempo, né? Então, finalmente, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. A ideia boa fama é, você pode falar em público. Nunca faça uma coisa que você não pode falar para os outros o que você está fazendo. Não, o que eu estou fazendo eu não posso falar para ninguém. Sabe, é QRU. Não, QRU é uma sigla, né? Você vai fazer o quê? Você quer saber da minha vida demais, viu? É claro, eu sou seu irmão. Se você estiver indo para errado, eu vou puxar sua orelha. Tá fazendo o quê? Eu tirar a goiaba ali do vizinho. Não pode tirar a goiaba do vizinho, ele autorizou. Mas a goiaba foi Deus que... Não, tá na casa do vizinho, você é crente. Diga lá pro vizinho, vou tirar só a goiaba. Pode? Pode não, sai daqui, seu infeliz. Aí, tá vendo? Tirar a goiaba seria boa fama ou má fama? Má fama. Esses crentes é tudo ladrão de goiaba. Tá vendo? Ele disse que tem crente fazendo isso. Cuidado, viu? Digo nada. Viu? Vocês vigiam as goiabas aí, viu? De novo. Rapaz, olha, deixa eu continuar a exposição. Cada um se analise. Então, tem que ser de boa fama. Você vai fazer aquilo que você diria para qualquer pessoa que você fez. O crente não tem vida dupla. Por favor, você não é espião de Jeová. Você não é 007 de Jeová. Você é crente, você é luz. E não pega uma luz e esconde embaixo da mesa. Olha, eu sou um agente secreto. Eu estou disfarçado de lobo, mas por dentro eu sou um ovelha. Viu? Não tem essa opção. Por favor. Por favor, cuidado. Então ele diz, tudo que é de boa fama, se é alguma virtude, o que é virtude? Virtude é qualidade. A ideia é que qualidade que identifica como cristão, né? Se alguma virtude há e se algum louvor existe, se isso que você fizer, a pessoa puder dizer glória a Deus, imagina, acabei de roubar um ano, glória a Deus, diz isso? Não. Então a ideia do louvor é, alguém pode louvar a Deus pela vida que você vive. Pelo que você acabou de fazer, glória a Deus. Deus Jesus. Glória a Deus, você está fazendo isso. Louvor é isso, não é? Então vamos tirar um corinho de louvor. Louvor é glorificar a Deus por meio da sua vida. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso quê? Pensamento. Foi isso que ocupou o seu pensamento hoje? Eu posso dizer que o meu foi bem por aqui. Em muitos momentos eu tive que trazer ele de volta. Ele já estava indo numa direção, chegando perto de Feira de Santana. Falei, não, a gente mora em Salvador, vem para cá. Então, é preciso lutar, irmãos. E é muito melhor você lutar na mente do que depois que você colocar em prática determinadas coisas que você não deveria fazer nem falar. Porque uma vez que você fala, pode botar a palavra de volta na boca? Uma vez que você faz, você pode apagar? Não pode. Você pode pedir perdão. Mas as consequências ficam. Por isso é bom que a gente lute enquanto está na mente. Verdade. Então aqui ele diz, versículo 9:
O que também aprendestes e recebestes, aprender e receber, irmão. Por isso que em Gálatas capítulo 6 o apóstolo Paulo diz: faça participante de toda coisa boa aqueles que ensinam o evangelho para você. Porque se você aprendeu o evangelho, você aprendeu com alguém. Sabe? Eu não sigo a homens. Então você deve ser um lobo seguindo um lobo. Porque se você é crente, você está seguindo um outro crente que veio antes de você. Não, eu sigo a Cristo. De que forma? Cristo Jesus apareceu para você como a Paulo no caminho de Damasco? E aí tem aparecido a você de forma recorrente, assim você segue a ele? É desse jeito? Não, irmãos. Está escrito em Efésios: o Senhor separa pastores e mestres para a edificação do seu povo. Cuidado. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, você só aprende se você ouvir. Você só vai ouvir se você acha, se você tiver certeza que você precisa aprender. Quem pensa que sabe tudo, tem dificuldade em ouvir. Eu já sei tudo. Né? E vistes em mim. Olha que coisa. Vistes em mim. Porque se eu falo uma coisa para vocês e eu não vivo o que eu prego para vocês, aí é complicado. Né? Eu acho interessante, eu fico observando que muitas pessoas que apontam determinadas falhas, elas cometem aquelas falhas mais do que a pessoa que ela está apontando. Lembra da formulazinha, por assim dizer, que Jesus ensinou? Sabe, eu sei que eu não preciso disso hoje, vamos tirar. Mas primeiro vamos ver a cara nossa. Porque é desse jeito, irmão. Eu vou ensinar uma coisa para vocês que eu não vivo. E o mais difícil é viver. O que traz mais sofrimento para a minha vida é viver aquilo que eu prego. Chegar aqui, fazer um sermão, apresentar para vocês, meu irmão, é uma coisa que você vai ter que preparar, mas não é tão difícil assim. Até a possibilidade até de você copiar, né, outros sermões, apresentar de forma teatral, tem quem faça. Mas e viver? Tem gente que diz: é importante estar na igreja e falta direto. Como assim é importante se você não vem? Temos que contribuir com o reino de Deus, mas você não contribui. Temos que amar os outros, mas você não ama nem os irmãos. Que dirá os que não são irmãos? É preciso que a gente saiba que as pessoas estão vendo. Meu irmão ontem me disse que um programa, um programa desses programas que só passam notícias, notícias... Você não tem nenhum adjetivo para dizer, né? Esses programas que passam meio-dia, que só passam coisas que não deveriam ser vistas, né? Para não usar um adjetivo mais forte. Então, estava lá, fazendo galhofa desse pastor presbiteriano que estava orando para um suposto candidato não ser indicado ao STF. Isso é coisa de igreja evangélica, e falar de culto, e orar, e orou quase chorando. E a argumentação dessa pessoa, eu não sei se foi só eu que ouvi isso, né? A argumentação dessa pessoa é heresia em cima de heresia. E tem mestrado e doutorado em teologia. Teologia é tudo bíblica, viu? Mas e na hora da prática? Faz o quê? Você tem que governar bem os da sua casa. Pois é, meus filhos estão aqui? Sabe por que meus filhos não estão aqui? Porque aquilo que eu ensino para vocês e cobro para vocês, eu cobro deles. Por isso eles não estão aqui. Se eu passasse a mão na cabeça deles, se eu dissesse que dá para ser uma pessoa na igreja e uma pessoa fora da igreja, talvez eles estivessem sentados aqui. Perguntei aos meus filhos, os 3. 2 foram criados no ambiente da igreja, um não foi, mas pergunte os 3. Eles vão te dizer a mesma coisa. Meu pai acredita no que ele faz. Pode perguntar. Eu vou estar bem longe. Pode perguntar, está escondido de mim. Por quê? Porque eles sabem que aquilo que eu prego, é o que eu falo, é o que eu vivo, e as consequências que isso trouxe na minha vida.
Domingo vocês escolhem se vão vir ou não. Eu não. Sabe quantos domingos eu tenho vindo à igreja? Todos há 13 anos. Não faltei um. Glória a Deus. A não ser, se eu não me engano, o que eu fiquei internado. Só isso. Mas já vim com febre, sem febre, com pneumonia, sem pneumonia, pé torcido, né? Ameaça de ser preso, ameaça de ser morto, tudo, já vi. 13 anos. Filho nasceu, filho doente, hospital, pai doente. Estamos aqui também. 13. Vocês escolhem se vão vir ou não. Eu não tenho essa opção. Eu vejo. 13 anos. Meus filhos viram tudo isso. Viram as oportunidades que eu tive de ganhar dinheiro e não minha filha. Então não adianta você chegar e dizer, a Bíblia ensina isso. Mas e a sua vida? Ensina o quê? Porque eu posso te garantir que sua vida ensina alguma coisa. Eu só não sei se é boa ou ruim. Mas a sua vida fala. Ela fala. Por onde você anda. As pessoas sabem o que você faz. Eu estava dizendo ontem para os irmãos que voltaram comigo, acho que foi Jace, Mateus e Joaquim. Aí eu estava na Pituba com meus 3 filhos, domingo à tarde. Agora, domingo à tarde eu posso, mas durante quase 5 anos eu pregava de manhã e de tarde em Mussurunga, numa igreja que hoje desconstrói tudo que a gente pregou ao longo dos 5 anos lá. Então, eu fazia isso. Agora, hoje de tarde, de vez em quando, peguei os 3, né? De vez em quando mesmo. Aí a gente estava numa praça perto ali da Pituba, tinham 4 pessoas assim, né? Moradores de rua. Eles ficaram com um pouco de medo, de repente um grita, é o pastorizão! Aí meu filho, que não está acostumado com esse ambiente, né? As meninas até estão, né? Crescendo assim. Meu filho olhou, você conhece meu pai? Eu falei, é do CAC. Digo, mãe, você está como, rapaz? Você está aqui, rapaz? Sabe? É isso que eu faço. 13 anos. Mas ao longo desses 13 anos já vi muita gente, né? Uma hora eu estou muito bonzinho, ajudo. Não, agora eu não estou bonzinho não, tenho mais o que fazer. Não ajudo mais. Agora eu voltei a ficar bonzinho, ajudo. Não, agora eu não estou bonzinho mais. Eu não tive essa opção. Porque se eu fizesse essa opção, ia ficar na cara de todos que eu era um falso mestre. Então quer dizer que quando vocês fazem, vocês não são falso crente? Só se eu fizer que eu sou um falso mestre, é isso? Percebeu, irmãos? A régua é uma só. É por isso que dói ouvir essas coisas. Por isso que a gente percebe que nesse tipo de ambiente santo que a gente procura manter aqui, se a pessoa não quiser viver uma vida santa, ficar aí não vai. Tem a opção sempre de dormir nos cultos, né? Não é muito aconselhável, mas tem essa opção também. Né? Acho difícil porque o pastor grita, de vez em quando dá susto. Né? Então, mas aqui ele diz, o que também aprendestes, vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Versículo 10, eu já estou concluindo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Olha o que nos alegra, as coisas que Deus faz na nossa vida. Isso deveria ser a nossa principal fonte de alegria. E se essa fosse a nossa principal fonte de alegria, a gente vivia mais alegre. Porque a gente, só para começar, você só está vivo por causa da misericórdia de Deus. Né? Só você comeu hoje foi a misericórdia de Deus. Não, mas você nada. Já viu alguma pessoa com paralisia cerebral? Eu já, algumas. Sabe por que você não está no mesmo estado que essa pessoa? Plano de Deus. A pessoa não fez nada de errado para nascer daquele jeito, nem o pai dela, nem o avô dela. Não. Ou você é espírita, que acha que é karma. Por favor, né? A gente é crente. Mas você nasceu, você tem vigor, você tem muitas vezes, né, qualidades, você tem determinados atributos para trabalhar em uma área específica, uma inteligência para manusear determinados elementos. Quem te deu isso? Você é devedor. Nenhuma oportunidade. Ninguém aqui nunca vai ser credor de Deus.
Deus nunca vai estar em débito com a gente. É sempre a gente. Mas tem aqueles, né, que criam o seu próprio mundo. Né? Depois eles vão ter que ver que quem criou tudo foi Deus. Né? Então, vai ter um problema. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Olha que coisa, Paulo está agradecendo a oferta aqui. Paulo estava em Coríntios. Paulo estava tendo que trabalhar em Coríntios. Isso foi durante pouco tempo. Ele trabalhou em Coríntios com irmãos na fé. Que fique claro, por pouco tempo, até que essa oferta chegou. E aí ele parou e se voltou exclusivamente à pregação do Evangelho. Vocês renovaram o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está agradecendo o envio de uma doação significativa para ele parar de trabalhar e se entregar exclusivamente ao Evangelho. De uma igreja que ele nem era mais o pastor. E ele não era missionário dessa igreja não, viu? Porque a igreja que ele era missionário era Antioquia. Como é o nome disso aqui? Amor. Isso é amor. É reconhecer, você está fazendo algo e eu preciso estar conectado com você nisso que você está fazendo. Digo isto, não por causa da pobreza, pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se é algo que a gente está precisando, irmãos, é isso aqui. Isso devia estar na sua lista de prioridades. Aprender a viver contente. Fez sol amanhã, contente. Choveu amanhã, contente. Teve comida amanhã, contente. Não teve comida, contente. Vai acontecer, aconteceu o que você mais ou menos achou que iria acontecer amanhã. Não aconteceu, contente. Eu aprendi a viver contente. Preste atenção, em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, não tem nenhuma hipótese de algo acontecer e eu não me contentar com isso. Se eu sei que foi Deus que me enviou, se eu sei que é Deus que está no controle da minha vida, e tudo que Deus faz na minha vida é bom, perfeito e agradável, como não estar contente? Como não viver contente quando se tem um pastor como o nosso Cristo? Um Salvador como o nosso Cristo? Né? Então ele continua. Tanto sei estar humilhado. Quem aqui sabe ser humilhado? Não, meus direitos, viu? Artigo 5º da Constituição Federal. Garantias. Viu? Processo você. Então aqui, ó. Eu sei estar humilhado. Não. A gente não aceita uma exortação bíblica. Eu sei estar humilhado. Tá bom. Ó. Eu sei estar humilhado, como também ser honrado. Como assim ser honrado? Se alguém me elogiar, eu não recebo elogio. É Deus quem recebe. Não fiz nada, foi Deus que fez por mim. Foi Deus que fez me usando. Isso é saber ser honrado. Só para ficar claro, né? Depois não desvirtuarem isso também. E tudo, de tudo, ó, Paulo está querendo generalizar mesmo, né? De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Aí por isso que como é que você vai dizer que o Espírito Santo que fez Paulo escrever não é o mesmo Espírito Santo que fez Tiago escrever? Tiago diz, fique feliz quando passar por todo tipo de provação. A aprovação vai produzir isso aqui que Paulo fala, experiência com Deus. A gente leu o livro de Jó, a gente se emociona, amém? Quem quer ter a experiência de Jó? Está repreendido. Você é doido? Não, deixa eu ficar e ouvir falar mesmo. Se para os meus olhos contemplarem a Deus, eu tiver que passar metade do que Jó passou, eu toco de lado. Né? Eu prefiro, Senhor, que o Senhor não me use, né, como vitrine. Eu quero na minha humildade aqui, viu? Chegar no céu na humilde. Né? Não, isso não é humildade, não.
Isso é uma esperteza diabólica. Então ele diz aqui: tanto sei estar humilhado como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. É impressionante, irmãos. Vocês que congregam aqui há mais tempo sabem. A gente pega várias passagens da Bíblia e diz: rapaz, aconteceu aqui. Difícil você encontrar alguma coisa do Novo Testamento que a gente não passou aqui. Traição, né? Tanta coisa. Rapaz, uma igreja pequena e tudo que está aqui a gente já teve experiência nisso. Pois é. Olha como Deus faz. Uma igreja pequenininha assim, ó. Tudo a gente vai passando. Tanto de fartura. E fartura, irmãos, ele vai exigir, quando você está no período de fartura, vai exigir de você o quê? Domínio próprio. Vai exigir de você o quê? Generosidade. Olha o que diz 2 Coríntios. Quando você colheu demais, pode ter certeza que teve gente que não colheu nada, não colheu de menos. Ele diz aqui, continuando: eu soube passar por um período de fartura como um de fome. E o difícil de passar fome é o quê? É se manter fiel. Porque às vezes a gente começa a pensar em abrir mão de alguns princípios quando a barriga começa a roncar, quando determinadas coisas que a gente pensa ser, né, essenciais à nossa vida começam a faltar. A gente acha que pode abrir mão de alguns princípios. Não, não pode não. E ele continua dizendo: assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabia que esse é de longe um dos versículos que as pessoas mais desvirtuam do Novo Testamento? Até lutador de UFC tem esse versículo tatuado. Tudo posso dar porrada em todo mundo. Sou crente. Não, Paulo está falando o contrário disso. Eu posso suportar o que ninguém mais suporta. Inclusive a humilhação, a rejeição, o desprezo, o ódio. Por quê? Porque você só não vai se cansar de fazer o bem se você estiver preparado para ser odiado, senão você se cansa. Não tem nada, eu prego uma verdade e as pessoas me odeiam, então eu vou dar uma mudada aqui nesse texto aqui para ver se as pessoas param de me odiar. Não. Então ele diz no versículo 14, e eu acho interessante isso, porque às vezes eu já ouvi isso, né? Não, se sofrimento é bom, eu sei que se você está sofrendo, pastor, eu não vou fazer nada para te ajudar. Né? Eu posso até pisar para doer mais. Não, não é isso não. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. O que é que a gente aprendeu em Gálatas? Carregai as cargas uns dos outros. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, irmãos, você que já leu Atos e viu a quantidade de lugares que o apóstolo Paulo passou e plantou igreja, e ele dizer isso aqui, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Desde aquela época, o mais difícil era contribuir com generosidade, porque o amor ao dinheiro continua sendo a raiz de todos os males. Continua sendo. É impressionante, às vezes as pessoas querem criar picuinha na igreja só para parar de contribuir. Eu tenho a dizer para essas pessoas: não precisa não, né? Não precisa inventar fofoca, briga para deixar de contribuir não. Pode ficar sem contribuir mesmo. A igreja não vai fechar por conta do seu dinheiro não. Pessoas que tinham muito mais
já passaram por esses bancos que vocês estão sentados, saíram. A porta ainda está aberta, não está? Eu ainda continuo pregando aqui, né? Porque a porta que Deus abre, não acha por um segundo sequer. Ainda que você tivesse uma oferta de R$1 milhão, isso nem abre nem fecha aquela porta. É Deus. Mas tem muitas pessoas que criam situações. Para quê? Para não contribuir. Não, eu não ajudo porque eu não concordo com o que está fazendo. Você não concorda com aquilo por quê? O que mais tem no alto das compras é o quê? Igreja. Aqui mesmo tem uma na frente. Dobrou a esquina, tem outra. Ainda tem a católica, né? Para aquele que acha que tudo é de Deus, né? Aí. A poucos metros daqui. E se está aqui e não contribui, eu posso te dizer uma coisa, que os demônios estão felizes com a sua vida. Não preciso dizer nada mais, né? Então ele continua dizendo: vocês foram os únicos que contribuíram. Porque até para Tessalônica, olha, Paulo estava em Coríntios agora. Mas até quando Paulo estava em Tessalônica, eles procuraram saber desses que estão intrometidos, sabe? Onde é que Paulo está? Não é para sua conta. Está em Tessalônica. A gente quer enviar oferta para lá. A gente chega e vê que eles deram além das suas posses. Você sabe o que é isso? É constrangedor, viu? Eu fico constrangido. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas. E até a escrita dessa carta, viu? Que é ainda na metade do ministério de Paulo. O bastante para as minhas necessidades. Você percebeu o que é ser crente? Aí eu quero que você se analise e diga se você é crente, porque o padrão é esse. Lembra? Ele disse, tem o pessoal que está fazendo o que é certo, é esse pessoal aqui. Tem o que está fazendo o que é errado. A gente chama de inimigo da cruz de Cristo, o destino é a perdição. O Deus é o vento, só se preocupa com as coisas terrenas. Qual é o seu padrão? Quem tem que dizer é você. Então ele diz aqui, não obstante para as minhas necessidades. Eles enviaram para Paulo mesmo, entendendo que Paulo era servo de Cristo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Quando você ajuda na obra de Deus, quem é abençoado é você. Sabe o que Pedro falou para Jesus? Ele devia ter falado isso aqui. E não o que ele disse lá. Eu quero que vocês aumentem o tesouro de vocês no céu. Recebi tudo e tenho em abundância. Paulo está dizendo, fiquem tranquilos, eu tenho mais que efetivamente preciso. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio de vossa parte, com aroma suave. Aroma suave, irmãos, é uma menção, né, às ofertas que eram feitas no templo. Tinha as ofertas que eram as ofertas que subiam como uma fumaça, né? É o que a gente chamaria de incenso, e tem aquele aroma suave. Elas simbolizavam as orações dos santos subindo aos céus e agradando a Deus, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E você já sabe que Deus não aceita todo tipo de oferta. Deus já rejeita desde o princípio a oferta de Caim. Deus rejeitou a de Ananias e Safira na igreja. Então, ter a sua oferta aceita é algo maravilhoso. E o meu Deus, e Paulo está dizendo o meu Deus, e aqui ele bota o Deus com D maiúsculo, por quê? Porque tem o Deus também dos inimigos da cruz de Cristo, que é o quê? O próprio ventre. O que Paulo quer dizer? Não é que o Deus estava na barriga, não. O que Paulo quer dizer é o Deus está na criação. A pessoa cria o próprio Deus. O meu Jesus não manda ninguém para o inferno. Então você já entendeu, né?
O meu Jesus nunca faria isso, mas como Jesus não faria o que ele disse que faria? O meu Deus nunca vai açoitar um filho. Como não vai, se ele está dizendo que ele açoita, que isso é evidência de amor? Então é preciso que a gente tome cuidado, para a gente não estar criando um Deus com D minúsculo, quando a gente tem o Deus com D maiúsculo, o único e verdadeiro Deus ao nosso alcance, por meio da Bíblia. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas futilidades? Não! Não é futilidade, não. Tem certeza? Necessidade. E o que é necessidade? Comer e vestir. Perceba que nem dormir, nem moradia é necessidade. Onde é que a gente vê isso? Em 1 Timóteo. Se temos o que comer e o que nos vestir, estejamos contentes. Necessidade. Não é o que você acha que precisa, é o que Deus sabe que você precisa. Então ele envia. O que você acha que você precisa, muitas vezes Deus vai te mostrar que você não precisa. Então ele diz aqui: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gosto das saudações. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Aqui é um problema, porque tem que saudar os santos. Não, aqui não tem problema. Aqui sendo tudo crente, sendo tudo santo. Saudai os santos. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Ó, irmãos. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E eu quero concluir na noite de hoje, retornando de onde a gente iniciou. Fique tranquilo, é só para que a gente possa, que nós possamos concluir o raciocínio. E o apóstolo Paulo então diz: cuidado, porque essas pessoas estão constrangendo você a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, se você fizer qualquer coisa com o propósito de diminuir o seu sofrimento, você está se desviando do caminho. Pastor, mas a minha vida está muito difícil, precisa dar uma mudança nisso. Precisa não, você é que precisa ser crente. Nenhuma prova veio sobre nós que não possamos suportar. E junto com a prova, Deus envia a força suficiente para que a gente possa vencer. Então, não sou eu que digo, isso está difícil demais, eu quero um outro caminho. Não, é Deus. Eu só peço força a Deus para conseguir completar a jornada que me foi proposta. Eu vou adiantando, é difícil ser crente em qualquer época, em qualquer situação. Porque em tudo somos atribulados. Posso garantir a vocês, esse ano de 2023, eu passei por muitas situações difíceis que eu nunca tinha passado enquanto crente, nem enquanto incrédulo. Mas nenhuma delas foi mais difícil do que os momentos que eu passei sozinho. As dificuldades externas, elas não representaram nem um décimo dos terrores que eu tive que enfrentar na minha mente. Eu estou dizendo isso para vocês porque a nossa luta maior é nossa. É quando a gente está sendo atacado para termos um comportamento diferente do que a Bíblia ensina a gente a ter. E para isso Satanás vai tentar nos influenciar com pensamentos, principalmente, se ele percebeu que você está bem em passar fome, ele vai dizer, é a sua família que vai passar fome. Se ele perceber que você não tem tanta dificuldade agora em passar por alguma enfermidade, ele vai dizer, são as pessoas que você ama que vão ter enfermidade e morrer. Ele sabe onde atacar você. A gente deveria saber também como se defender. Porque às vezes a gente fala, Satanás sabe onde atacar. Sim, e a gente não sabe como se defender?
A gente não tem um tal de escudo da fé, capaz de apagar todos, não são alguns, e não é a maioria, todos os dardos inflamados do maligno. Não tem vítima aqui não. Nós deveríamos estar combatendo o bom combate da fé. Muitas vezes a gente não está. A gente acha que a Bíblia está exagerando. Não, a Bíblia nunca exagera. Versículo 13, eu quero concluir aqui. Se Deus permitir. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Perceba, irmãos, o fato de você obedecer 1 ou 2 ou 3 pontos que você julga ser mais importante, nem de perto diz que você obedece tudo. Eu vou concluir aqui, mas eu vou concluir explicando, tá certo? Para ninguém sair daqui sem entender o que eu falei. Então, vamos imaginar que semos tudo crente aqui. Amém? Semos ou não semos? Semos? Ou não semos? Semos, gente. Nós semos. Então, a gente está em parêntese de parêntese de parêntese. Mas o primeiro parêntese foi igual Mateus. Quando a gente foi para o Sermão do Monte. E aí a gente vai lá para o começo do parêntese. Que a gente ainda há de voltar para poder voltar para Atos, se Deus permitir. Que é o livro que a gente está estudando. Amém? Qual o livro que a gente está? Atos. Mas nós estamos no parêntese do parêntese do parêntese. Tenha fé. Não fique ansioso. Deus está aqui. Mas então vamos aqui. Vem aqui rapidinho comigo. Mateus capítulo 5, versículo 3. Amém? Então a gente vai ler rapidinho esses versículos aqui, só para que eu possa ensinar vocês aqui e concluir. Bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Pastor, porque você está lendo assim? Porque eu estou assistindo que está um monte de gente que parece querendo que o culto acabe logo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Pastor, você está lendo assim porque é assim que a gente lê. Percebeu que quando a gente lê desse jeito, a gente nem aproveita? É como uma pessoa que pega um sanduíche e joga todo na boca. Pergunta, é de quê? Não sei. Não sentiu o mesmo sabor. Eu acho que tinha um gosto de carne lá longe. Mas eu engoli. Tem gente que está engolindo, né? E aí não aproveita nada. Mas a ideia aqui é, vamos imaginar que você acha, você que acha, porque se você achar isso, você está todo errado, mas as pessoas acham assim mesmo. Vamos imaginar que na sua mente, você acha que todas essas bem-aventuranças aqui, você está ok com ela. E você cobra isso das pessoas. Mas você tem um problema. Você identifica que quando você é perseguido, mesmo por causa da justiça, você fica chateado. Então, mas aí você encontra alguém que de repente não é misericordioso como você acha que deveria, que a pessoa deveria ser. A pessoa não é limpa de coração como você acha que você é. E aí você começa o quê? Pois é, não, você tem que ser limpo de coração. Aí, o que é ser limpo de coração? Limpo de coração é sempre vir para a igreja bem limpinho, principalmente na região assim, né? Da camisa, assim, porque é limpo de coração. E o que é ser humilde? O humilde é sempre ficar com aquela cara de coitado, né? Então, eu sou humilde. E chorar é sempre, né? Fazer cara de coitado também e pedir que Deus... Não é nada disso. Mas imagine que você pensa assim. E alguém não age do jeito que você pensa. Você acha que essa pessoa está reprovada? Por que está reprovada? Não, porque você tem o seu modelo de alguém que é aprovado e reprovado. Mas de acordo com o próprio modelo que as pessoas criam, se elas forem levar ao pé da letra, elas estão reprovadas também. Então é isso que Paulo está dizendo, sabe? Aqueles que dizem para você obedecer 3, 4, 5 pontos, eles sabem que tem muito mais coisa para a gente obedecer e eles não obedecem. Mas eles querem que vocês sejam iguais a ele. Para quê? Só para que a vida dele fique mais fácil. É como quando você vai conversar com alguém que gosta de um determinado time de futebol. Tudo que você quer
é que outra pessoa gosta também do mesmo time de futebol que você gosta. Você gosta de frequentar determinado ambiente, você quer que a pessoa goste também daquilo. Você gosta de ouvir determinado tipo de música, você gosta que a pessoa também ouça aquilo. Por quê? Porque ele facilita o relacionamento com vocês. Diminui o conflito que muitas vezes nós vamos ter que enfrentar por sermos pessoas carnalmente diferentes. Então é por isso que Paulo está dizendo, essas pessoas que estão dizendo para vocês circuncidar, elas estão querendo que vocês abracem um tipo de formato que nem elas mesmas obedecem. Então é preciso que a gente tome cuidado, por quê? Porque a gente pode ser essa pessoa. Você não tem que exigir de alguém que seja igual a você. Não, todos nós temos que ser iguais a Cristo. Amém. Você pode e deve dizer, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Não é me siga de qualquer jeito. Não. O parâmetro é Cristo. É Cristo que é o referencial. Aí você tem aqueles que estão seguindo a Cristo e tem aqueles que não estão. Mas o referencial é sempre Cristo. O referencial não é o que eu penso que é importante. Não, eu penso que o cristão pode obedecer determinados pontos e desobedecer a outros. Quem te autorizou a pensar desse jeito? Eu. E quem disse que você está autorizado a dizer o que importa e o que não importa? Essa escolha já foi feita por Deus. Tudo que importa é o que Deus disse que importa. E a gente não está autorizado a excluir e a incluir nada. Apocalipse diz, aquele que acrescentar uma coisa e tirar alguma coisa, vai ter um problema seríssimo com Deus. Não, é desse jeito. Você pode aceitar e pode rejeitar. Mas, por favor, não queira mudar nada. Porque a situação aí só piora. Infelizmente, e eu já vou fechando aqui para os irmãos ficarem mais em paz. Que fique claro, essa paz não é de Deus. Se eu ficar em paz porque eu fechei a Bíblia, o culto vai acabar, não, por favor, né? Mas que a gente possa entender que nós estamos vivendo em uma geração, eu comecei dizendo isso, onde nós somos estimulados o tempo todo, tanto no ambiente não religioso, quanto no ambiente religioso, a pensarmos de forma contrária à Bíblia. Mesmo no ambiente que se diz evangélico, como eu disse a vocês aqui. Como assim orar para que alguém não seja indicado? Isso deveria ser indiferente para a gente. A gente tem que orar para que as pessoas se convertam, não para que alguém seja indicado em detrimento de outro a um cargo público. Por favor. Alguém fazer isso e a maioria das pessoas não vê problema nenhum. Não é assustador? Pois é, mas já estava escrito. Já estava escrito que seria assim. É por isso que é imprescindível, e agora eu preciso dizer isso a vocês, independente de como vocês vão assimilar isso. Se você acha que aqui é a obra de Deus que é feita, ajude. Se você acha que aqui não é a obra de Deus que é feita, vá embora. São as duas únicas opções. Porque se você acha que aqui a obra de Deus é feita e você não ajuda, você está com um problema gravíssimo com Deus. Quem comigo não ajunta, espalha. Se você acha que aqui não é a obra de Deus que é feita e você está aqui, você está com um problema sério com a sua consciência. Mas é imprescindível que qualquer um de nós que esteja em cima do muro saia dele o mais rápido possível. Porque o muro não é um lugar seguro. Ficar em cima do muro não é seguro para ninguém. É preciso que a gente tenha uma identidade. Quem você é? Saia e diga quem você é. Você é crente ou não é? Você crê nas verdades que a gente disse aqui ou não crê? E deixe isso claro. Porque nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados, inclusive, por isso.
Na época de Jesus tinha muita gente que considerava que o que Jesus estava fazendo era correto, mas não se associava a ele, por quê? Porque não queria ser rejeitado pela liderança religiosa da época. Não queria ser rejeitado pela sociedade da época. Não queria ser rejeitado de repente pelos próprios familiares. Porque o judaísmo era uma questão de família. Jesus estava ali com os judeus. É todo mundo judeu. Judeu, sim, embaixo, tudo judeu. Pois é, o pessoal estava dizendo, você disser que Cristo é o Messias, você é expulso da sinagoga. Aí o pessoal, não, mas o que ele está dizendo é correto. Mas eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, ninguém vai querer mais nada comigo. Tinha esse tipo de gente desde a época de Jesus. Por isso o Senhor fala, todo aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei dele naquele dia diante do Pai. E se envergonhar, irmãos, não é dizer que não é crente, não carregar mais vida. Não, é não se associar publicamente, expressamente, como a gente viu aqui, a igreja de Filipe se associando a Paulo. E Paulo não estava nem lá, viu? É preciso que a gente se posicione, que as pessoas saibam qual é o seu lado, que isso fique cada vez mais claro onde você for. Qual é o seu posicionamento em relação às coisas que estão acontecendo? Então, que o Senhor nos ajude. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar o que precisamos, Senhor. Ajuda-nos a refletir sobre a nossa própria vida, sobre o cristianismo que temos evidenciado por meio das nossas ações, palavras, reações. Ó Deus, ajuda-nos. Livra-nos, como nós temos aprendido, Senhor, de todo alto engano. Não nos deixe enganados e a enganar a outros, mas que a Tua verdade nos liberte. E que nós também sejamos usados como Teus instrumentos santos para a salvação de outros. Ajuda-nos, Senhor. Eu oro por aqueles irmãos que não retornaram aos seus lares, levam-os em segurança, Senhor. Ajuda-nos a cuidar uns dos outros, como aprendemos com o Senhor a fazer. Não nos deixa, Senhor, cansar de fazer o bem, mas que a cada dia o Senhor possa renovar as nossas forças. Nos ajuda, Senhor, a não desistir, a não pensar em desistir, a não olhar para trás como a mulher de Ló, mas a permanecermos firmes, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Tu, que és o nosso Senhor bendito, Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, que os nossos olhares estejam em Ti e que possamos refletir nas nossas vidas cada um dos Teus ensinos. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Ti. Que haja em nós a Tua mente. Que haja em nós, Senhor, o desejo de andar como o Senhor andou, como evidência da nossa regeneração. Obrigado, Senhor, por todos os alertas que nos têm sido graciosamente concedidos. Somos eternamente gratos, pois aprendemos que o Senhor só exorta quem o Senhor ama. E nos sentimos amados, Senhor. Desafiados a sermos santos, motivados a arrancar mão, pé, olho, tudo que nos faz, tudo que vem para rivalizar contigo, mas ainda assim nos sentimos felizes, amados, porque o Senhor só corrige a quem ama. Não desiste de nós, Senhor. Continua a obra que o Senhor começou nas nossas vidas. É assim que cremos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que o Senhor nos leve em paz. Deus abençoe a vocês.